Prefeitura Municipal de Cuiabá. Olá, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vanessa e nós estamos aqui para mais uma aula de matemática para o primeiro ano. Nós vamos falar hoje de um assunto bem legal, de formas geométricas espaciais. Nossa, que nome, né? Mas o que será que é isso? Quer ver que é muito fácil? Olha só, eu tenho na minha mão um objeto. E esse objeto se chama cilindro. Ele ocupa lugar no espaço. E sabe de uma coisa? No nosso ambiente, a gente vê diversos materiais que têm essa forma. Diversos objetos que têm essa forma. Você pode pensar num agora? Pensa um objeto que tenha essa forma. E agora esta outra forma. Pensa num objeto que tem esta mesma forma. Tá vendo que você já pensou? É muito divertido a gente agora olhar para a nossa casa, olhar para os nossos ambientes e perceber alguns objetos, as formas que os objetos têm. Vamos observar nessa sala de aula? Olha só a professora. Vamos observar primeiro a mesa da professora? Olha o que ela tem aqui. Ela tem um globo, um copinho de porta-lápis, alguns livros, uma maçã, tem a mesa. Todos esses objetos, eles têm formatos, não é mesmo? Qual será o formato da mesa? Será que é parecido como este? Ah, acho que sim, né? Vamos observar cada um aqui? Olha só, qual é o formato do globo terrestre? É o formato de uma esfera. É como se fosse uma bola, não é mesmo? Isso, você sabe. E este objeto, o copinho de porta-lápis, é parecido com este aqui, não é? Isto, o copinho, ele tem o formato de um cilindro. E os lápis que estão dentro dele? São mais fininhos que esse, mas também tem esse formato, não é mesmo? Também são cilindros. Vamos ver outros objetos? Os livros. Os livros têm qual formato? Ele é parecido com esse, só é mais baixinho, não é? E mais comprido. Muito bem. Vocês estão vendo que esses objetos, eles ocupam um lugar no espaço? Olha só, eles têm largura, eles têm comprimento, têm profundidade, eles ocupam um lugar no espaço. E a maçã? Que formato tem a maçã? É parecido com uma bola, né? Com uma esfera. E este aqui? Qual será que é o formato do Sol, você sabe? É o mesmo formato da Terra. Muito bem. Olha a mesa da professora. Ela tem este formato, não é mesmo? O formato de um paralelepípedo. Mas a gente pode observar tudo na nossa casa. Todos os nossos ambientes têm objetos com formatos que nós vamos aprender agora quais são os nomes deles e como que a gente identifica ele na nossa casa, tá bom? Vamos lá? Eu vou agora mostrar um novo ambiente para você, tá bom? E a nossa tela agora não vai aparecer. Muito bom! Agora nós vamos conhecer alguns dos nossos objetos, tá bom? Olha só, a gente estava falando sobre alguns do ambiente da escola que a gente viu. Agora nós vamos um por um, nós vamos começar com a esfera, tá bom? Olha só, aqui eu tenho uma esfera, o nome dessa forma geométrica espacial é esfera, tá? Qual é o formato conhecidíssimo dela? O que você tem, que você gosta muito, que tem esse formato? Olha no meu ambiente aqui se esse objeto tem aqui. Será que tem? Tenho certeza. Olha aqui. A bola, as bolas. Eu tenho duas bolas aqui. Uma maior, outra menor. São esferas. O formato das nossas bolas que nós brincamos são os formatos de esfera. Olhem aqui mais. O que mais que eu tenho aqui que tem formato de esfera? Olha aqui, ó. O nosso globo terrestre. Olha só, ele gira, ele rola. É o formato de uma esfera. Também temos uma bolinha de ping-pong,
uma bolita, que são brinquedos que os meninos gostam muito, né? Eu também brinquei de bolita. Olha só, esses são objetos que têm formato de esfera, tá bom? Vou colocar aqui e nós vamos conhecer outro objeto agora, tá? Nós vamos falar sobre o cubo. Vamos falar sobre o cubo. Olha aqui ele, ó. O cubo. O que você logo vem à sua mente quando você vê este formato? O que você conhece que tem esse formato? Pode observar a sala da prof aqui. O que tem aqui? Que tem o formato de um cubo. Vamos ver? Olha só. Um cubo mágico, que a gente brinca, né? De formar as barrinhas coloridas. O cubo mágico. O que mais? Um dado. Também, olha só, todos, não importa o tamanho, eles têm formato de um cubo, tá bom? Que mais? Será que tem mais alguma coisa aqui que tem esse mesmo formato? Será que este tem o formato de um cubo? Não mesmo. O cubo tem todos os ladinhos iguais. Olha só. Esse é quadradinho, esse também é quadradinho. Todos os ladinhos de um cubo são quadrados, tá bom? E este aqui não é o formato de um quadrado, é? Então nós já vamos falar sobre esse. Essa forma geométrica espacial é um paralelepípedo. Também pode ser chamado de prisma, mas a gente comumente chamamos de paralelepípedo. Olha só, é o formato dessa caixinha de jogo. Que mais? O formato de um livro, olha só o livro. O formato de um livro também é o formato de um paralelepípedo. Que mais que nós temos aqui com este formato? Ó, a caixinha de leite. A caixinha de leite, a caixinha do medicamento, do remédio. O que mais que eu tenho como paralelepípedo aqui? Ah, ó, esta caixinha. Também é um paralelepípedo. Uma caixinha de guardar, organizar alguns objetos. Também são paralelepípedos. Uma caixinha de sapato. Pensa mais aí na sua casa o que pode ter, que tem o formato de um paralelepípedo. E agora, qual outra forma que nós vamos estudar? Vamos falar sobre esse. Qual é o nome desse objeto? Ele é um cilindro. Essa forma geométrica espacial é um cilindro. Olhem à minha volta se vocês encontram os cilindros. Tem muito cilindro aqui, não tem? Vamos lá? Vamos encontrar os cilindros? Olha aqui, ó. O potinho da massinha, o potinho do iogurte, o copo, o frasquinho do desodorante, a latinha do achocolatado, a garrafa, todos esses, ó, o tubete que a gente ganha no aniversário, a latinha do milho, que mais? E esse, será que esse é um cilindro também? Ele tá largo, né? E mais baixinho, mas ele também é um cilindro. Então, todos esses aqui são cilindros. Esse mais um formato que nós estudamos e percebemos aqui na nossa sala de aula. Agora, qual outro objeto que nós vamos observar aqui? Vamos encontrar este aqui. O que lá nos aniversários, quando você vai, o que tem que põe na cabeça que tem esse formato? Um chapeuzinho de aniversário. E o que mais que a gente encontra à nossa volta, além do chapeuzinho de aniversário, que tem o formato de um cone? Tem o formato de um cone. O que tem formato de um cone? O que é isso? Isso é um funil. Será que essa forma é parecida? Ele tem uma partezinha um pouco mais comprida aqui, mas se a gente cortasse aqui, ele ficaria com exatamente a forma de um cone. Vamos ver mais? Será que... Olha essa embalagem. Essa embalagem é interessante, hein, crianças? Ela tem o formato de um cilindro aqui embaixo, que é este formato. E em cima dele, na tampinha,
temos o formato de um cone. É como se estivessem assim, ó, um acima do outro. Que legal! Os objetos também podem estar sobrepostos com duas formas geométricas espaciais, como essa embalagem de colocar ketchup e essas formas geométricas aqui, tá bom? Então, se a gente observar na nossa casa, nós temos muitas coisas com esses formatos. Eu quero te lançar um desafio. E o desafio é que você observe tudo na sua casa e comece a observar se ele tem a forma de um cilindro, se tem a forma de um cubo, se tem a forma de uma esfera ou de um cone ou ainda de um paralelepípedo. Essas são as formas geométricas espaciais que nós estudamos hoje. Crianças, cuidem-se. Nós precisamos nos cuidar nossa saúde, ficar em casa. É por isso que nós estamos tendo aula assim, né? Fique em casa, use máscara se sair. Cuide-se, lave bem as mãozinhas. Até nossa próxima aula. Prefeitura Municipal de Cuiabá.